Fala galera, sabe aquele dia em que você precisou de um diodo Zener e você não tinha, ou você precisava de um valor em que você não tinha no seu gaveteiro e você não sabia como solucionar? Pois bem, a aula de hoje é para resolver isso aí. Se você gosta de eletrônica, se inscreve aí no canal, deixa o joinha e vamos lá para esse assunto. Bem, a aula de hoje é sobre o circuito do multiplicador de VBE. Mas hoje eu vou mostrar o multiplicador melhorado. Mas antes, precisamos entender como funciona o multiplicador de VBE. O multiplicador de VBE é esse circuitinho aqui, bem simples. Ele possui um transistor de junção bipolar, dois resistores. E acontece que desenvolvendo a conta dele, nós temos aqui que a tensão entre o coletor e a base é dada por uma relação entre R1 e R2 vezes VBE, que vocês já sabem que é em torno de 0,7 volts. Então, dessa forma, definindo R1 e R2, nós conseguimos definir qual a tensão entre o coletor e a base. Assim, nós teremos que a tensão daqui para cá vai ser R1 sobre R2 VBE mais VBE. O problema é que quando implementamos isso na prática, nós não temos um diodo Zener tão bom assim. Vamos observar a curva. Bem, aqui de roxo eu tentei destacar a curva de um multiplicador de VBE que tentamos montar para 0,2 volts. Nós podemos observar aqui que a tensão de 6,2 volts, está bem por aqui. E a variação dessa nossa curva ela é muito grande. Então uma pequena modificação na corrente já provoca uma elevada modificação na tensão desse nosso multiplicador de VBE e fazendo com que ele não seja um Zener tão interessante assim. Então vamos ver uma forma de solucionar esse problema. Então olha só, a proposta é nós utilizarmos um multiplicador de VBE onde quando nós atingimos a tensão próxima, a tensão de interesse, nós vamos desviar a corrente do nosso multiplicador. Então a corrente aqui, quando nós passarmos desse limite, ela será desviada por um segundo transistor. Para isso, nós vamos definir R3 como sendo a tensão VBE, o 0,7, 0,6, dividido pela corrente em que esse meu multiplicador de VBE possui uma tensão bem próxima ali da tensão Zener desejada. Então, fazendo alguns testes para o transistor 2N2222, que é bem comum para nós, a corrente mais interessante para passar aqui, de tal forma com que nós tenhamos uma tensão VBE bem próximo de 0,7 e tenhamos o multiplicador funcionando bem próximo dos valores que desejamos, é em torno de 5 mA. Então, basicamente, nós vamos calcular R3 para que quando passar 5 mA por R3, o nosso segundo transistor comece a conduzir. Bem, para fazer isso, basta fazermos 0,6, que é quando o transistor começa a conduzir, dividido por essa corrente. Nós vamos ter aqui a resistência de R3 de 120 ohms. Só que olha só um problema. Quando nós fazemos ele conduzir, assim que nós já estamos na corrente de interesse, nós terminamos pegando o joelho da nossa curva. E o joelho possui um ΔV, sobre ΔI, uma variação aí muito grande. É mais interessante que nós pegássemos um ponto da curva aqui. E como é que a gente faz isso? Basta que nós tenhamos um R3 mais alto. Olha só qual a variação que a gente conseguiu para R3 igual a 120. Tivemos uma variação de 53 ohms aqui, um ΔV sobre ΔI. A corrente ótima ficou em torno de 6,4 mA. Fazendo R igual a 150 ohms agora, caminhando para esse lado aqui, nós conseguimos logo em seguida um ΔV sobre ΔI de 12,4 ohms. Uma melhora muito significativa, com uma pequena elevação da corrente de operação, aí, onde nós conseguimos o 6,2, que foi o teste aí que eu fiz. Demos uma boa melhorada na variação da tensão. E aí, com mais uma modificação, testei aí com 170, conseguimos uma melhora ainda mais significativa. O ΔV sobre ΔI ficou em torno de 4,95, ou seja, 5 ohms. E a corrente de trabalho, aí, onde o Zener encontra o 4,2, o 6,2 volts,
ficou em torno de 14,6 miliamperes. Vale lembrar que aqui nós temos 5 volts e os Zeners que nós temos por aí tem uma variação em torno de 0,5 ohms. Então é algo que nós conseguimos que é apenas 10 vezes pior do que um diodo Zener. Então é algo bem interessante para nós utilizarmos. Dessa forma nós podemos definir aí uma regrinha onde o nosso R3 vai ser 1,5 vezes o VBE dividido pela corrente ótima. Esse 1,5 aqui é o ajuste justamente para que nós caminhemos mais para a direita da nossa curva, pegando um ΔV sobre um ΔI mais baixo. Isso claramente, como vocês viram, vai causar um aumento da corrente, né? Não tem o que fazer, mas gera uma redução aí da variação de tensão pela variação de corrente, deixando aí um Zener bem mais interessante de se trabalhar. Então, para o nosso teste, nós temos aqui o multiplicador de VBE comum e nós temos também o nosso multiplicador de VBE melhorado, onde aqui nós temos R3 e variamos entre os três valores que calculamos, 120, 150 e 170. Para o teste, nós vamos utilizar aqui vários valores de corrente de 1 mA até 50 mA e vamos ver aí como é que ele se comporta em uma análise DC, observando a tensão Zener de ambos os casos. Aqui nesse gráfico nós já podemos perceber que as nossas simulações, o nosso modelo melhorado com 120, 150, 170 ohms é muito mais interessante do que o multiplicador original que vem aqui, que tem um alto ΔV sobre ΔI, e dando um zoom na região de interesse, que é de 6,2 volts, que é onde nós projetamos, vamos observar agora. Bem, aqui nós conseguimos observar em detalhe a curva para a resistência R3 sendo 120 ohms, nós conseguimos aí uma variação de 53 ohms, né, um ΔV sobre ΔI de 53, corrente de operação aí, onde conseguimos os 6,2 volts de 6,4 mA. Quando aumentamos para 150 ohms, melhoramos bastante aí a nossa variação de tensão pela corrente para 12,4. A corrente aí onde atingimos os 6,2 volts ficou em torno de 8,6 mA. E por fim, com o caso de 170 ohms, lá no lugar de R3, nós obtivemos aí um ótimo ΔV sobre ΔI, que ficou em torno aí dos 5 ohms, e a corrente de operação, para nós atingirmos isso, ficou em torno de 14,6 mA. E agora, por fim, a regrinha para nós projetarmos esse nosso multiplicador de VBE melhorado para operar como diodo Zener. A relação entre R1 e R2 vai ficar a tensão Zener desejada menos 2 vezes VBE dividido por VBE. Lembrando, é sempre interessante trabalharmos com resistores ali na casa dos quiloohms. E o R3 vai ser 1,5 vezes VBE dividido pela corrente ótima. Aonde essa corrente ótima é a corrente onde eu testo esse meu multiplicador de VBE e eu vejo que ele opera de forma a satisfazer essa nossa continha. Para o caso do 2N2222 fica em torno de 5 mV. Transistores de corrente de coletor próximas ao 2N2222 devem ficar em valores aproximados aí dos 4 mA, 6 mA e coisa do tipo. Espero que vocês tenham compreendido, uma ótima solução aí quando você não tem aquele diodo Zener que você precisa. Pelo áudio hoje é isso e até a próxima.